A graça e a paz do Senhor Jesus, nós estamos de volta com as nossas breves meditações e o nosso tema de hoje tem muito a ver com aqueles que são pais de primeira viagem ou aqueles que ainda não são pais. Eu quero tratar sobre a questão da natureza da criança quanto ao pecado ou ao mal, se você quiser chamar. Será que a criança nasce pecadora? Será que a criança nasce com tendências ao mal, ou como alguns pensam, ela é uma tábula rasa, uma página em branco? Eu quero começar com uma cena para ilustrar que eu presenciei algum tempo atrás em um aeroporto. Eu estava com a minha esposa em Moçambique, estávamos lá esperando o voo chegar. E perto de nós haviam duas famílias, uma família nativa, uma família com crianças de Moçambique, crianças negras, e uma família provavelmente de alguém da Europa, alguma coisa assim, uma família branca. E a criança negra ia constantemente com uma menina da família branca brincar e curiosa, né, com obviamente as diferenças entre um e outro, uma cena absolutamente linda. E uma coisa me veio à mente. Uma vez eu ouvi dizer uma frase que ninguém nasce racista. Infelizmente, por causa de influências, as pessoas se tornam racistas. Isto é verdade. Realmente é muito difícil que alguém tenha uma noção de diferença significativa entre uma cor ou outra, entre uma posição social ou outra, ou entre quaisquer outras coisas. Mas o fato é que nós desenvolvemos, à medida que vamos crescendo, tendências de um pecado ou de outro, inclusive este que eu mencionei. Mas e as crianças? Olha o que a palavra de Deus nos fala. No Salmo 51, versículo 5, nós ouvimos Davi dizendo o seguinte: sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Diante do texto da palavra de Deus, eu continuo concordando com a frase que mencionei, ter ouvido, que ninguém nasce racista, que ninguém nasce necessariamente absolutamente nada. Porém, todos nós nascemos pecadores e com a tendência, a probabilidade de executar, desenvolver qualquer manifestação do mal, do pecado que nós conhecemos na nossa sociedade. Por exemplo, as duas crianças que eu vi ali no aeroporto, que brincavam curiosas, uma com a diferença da outra, daqui a 20, 30 anos, pode se tornar um adulto racista. Na verdade, o que desenvolve isso dentro da criança não é a sociedade apenas, mas a tendência, a natureza que eu e você temos desde a idade delas, desde que nascemos, como vimos nas palavras de Davi, e que infelizmente somos levados para um lado ou para o outro. Em Provérbios 22:15, para completar o pensamento, nós lemos o seguinte neste livro de sabedoria: a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Ou seja, a insensatez, a estultícia em outra versão, é a malícia natural com a qual nós já nascemos, inclusive os nossos filhos. Inclusive os filhos daqueles que estão assistindo esse vídeo, mas ainda são solteiros. O fato é que esta é a tendência que nós temos. O curioso é que a palavra de Deus já nos provém com o remédio, com a solução. Aqui simbolizado na vara, ou seja, na disciplina. A vara aqui não precisa ser apenas literalmente a varinha, né? Quem é da minha geração sabe muito bem como uma varinha dói, um cinto, etc. Porém, pode ser apenas a condução, o ensino, a disciplina em ensinar entre o certo e o errado. Se nós percebermos, para voltar ao tema que eu coloquei desde o começo, uma tendência de preconceituosa em um filho nosso, é o nosso ensino, que já é uma disciplina, que pode remover essa tendência ou corrigir esta tendência pecaminosa na vida dele ou dela. Ainda em Provérbios, no mesmo capítulo 22, versículo 6, nós lemos: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Este versículo é curioso porque muitas vezes as pessoas acham que ele está dizendo apenas ensine sua criança bem e ela vai acabar bem. Na verdade não é tão simples assim. Esse é um texto que nós chamamos de um truísmo, ou seja, que determina ou declara uma verdade que em certos casos, em casos ideais, irá se configurar na vida da criança, no caso aqui deste texto. Mas o fato é que nós temos um princípio fácil de ser retirado aqui. Toda criança pode ser influenciada para o bem
ou para o mal. Há muitos anos atrás tinha uma campanha na TV brasileira que dizia: cuide do seu filho antes que um traficante o adote. É verdade que nós sabemos que muitas crianças são cuidadas desde pequeno pelas pessoas do tráfico, da criminalidade, e quando crescem acreditam que aquele é um meio de vida e acabam se enredando por aí e infelizmente o fim não é bom. Mas nós podemos influenciá-las para o bem ou para o mal. O pecado com o qual nós nascemos, as crianças nascem, não é determinante para as suas vidas, no ponto de que o Evangelho, a Palavra de Deus, o Espírito Santo podem provocar mudanças nas suas vidas. É verdade, acabei de mencionar uma mudança social pela criação dos pais, por uma boa influência. Porém, o coração nosso, o coração da criança, só é verdadeiramente transformado através do Evangelho de Cristo Jesus. Portanto, voltando à pergunta com a qual nós começamos, as crianças nascem inocentes ou nascem sem pecado? A resposta é não. Nascemos todos, como Davi falou, em pecado. Porém, podemos ser resgatados desta maneira de viver para uma maneira que agrade e glorifique a Deus. Uma ótima semana, que Deus abençoe, a graça e a paz do Senhor Jesus.